Luísa Dias Diogo nasceu a 11 de abril de 1958, na província de Tete, em Moçambique, numa família comum que enfrentou as dificuldades da vida colonial e posteriormente da luta pela independência nacional. Amadurecendo numa era de transformações profundas no país e guiando a sua vida desde cedo rumo ao serviço público e ao compromisso com o desenvolvimento económico e social de Moçambique. Desde a sua infância em Tete, frequentou a escola primária e a secundária com esforço e dedicação, evoluindo sempre como aluna aplicada e curiosa, o que levou a seguir estudos superiores em Economia na Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, uma das instituições académicas mais prestigiadas do país, e a completar posteriormente o mestrado em Economia e Finanças pela University of London. Um percurso que moldou a sua visão técnica e pragmática sobre as políticas económicas e o papel do Estado na promoção da estabilidade e crescimento nacionais. Essa formação consolidada em economia permitiu-lhe entrar no aparelho governamental moçambicano no início da década de 1980, numa fase em que Moçambique enfrentava desafios socioeconómicos severos decorrentes de anos de guerra civil e de uma economia fragilizada, colocando desde cedo Luísa Diogo no epicentro da reconstrução do país e das reformas estruturais que acompanhariam o período pós-independência, construindo uma reputação de tecnocrata competente e comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e da inclusão social. Ao longo dessa trajetória, assumiu posições de liderança no Ministério da Economia e mais tarde no Ministério do Plano e Finanças, onde foi responsável por impor disciplina fiscal, reforçar mecanismos de transparência e estabelecer relações de confiança com parceiros internacionais, desempenhando um papel central na estabilização macroeconómica e na redução da pobreza, o que a projetou não apenas como uma figura influente no cenário nacional, mas também como uma referência africana em política económica. A sua carreira política atingiu um marco histórico em fevereiro de 2004, quando foi nomeada Primeira-Ministra de Moçambique, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo no país e uma das poucas mulheres no mundo a liderar o governo, um feito amplamente celebrado como um símbolo de progresso e de abertura para a participação feminina na política de alto nível. A nomeação ocorreu inicialmente no final do mandato do Presidente Joaquim Chissano e estendeu-se ao primeiro governo do Presidente Armando Guebuza. No entanto, esse período também foi marcado por tensões internas na poderosa Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder desde a independência, que viu na sua liderança uma figura moderada e técnica num ambiente político cada vez mais exigente e disputado, numa época de reconfigurações internas no partido e debates acalorados sobre o rumo económico e social do país. Alguns analistas consideraram que a sua saída do cargo em 2010, após quase uma década no governo, refletiu não apenas questões técnicas de governação, mas também desafios políticos e estratégicos dentro da Frelimo, com a presidência a preferir um estilo mais interventivo e alinhado com as prioridades pessoais do presidente Guebuza. Uma interpretação que suscitou críticas de observadores que acreditavam que a sua experiência e equilíbrio democrático poderiam ter continuado a trazer benefícios ao país, apontando a sua substituição como um movimento que favoreceu uma maior centralização do poder e menos pluralismo na liderança política nacional. Durante e após o seu mandato, Luísa Diogo manteve uma presença permanente no debate público sobre questões económicas e sociais, fazendo intervenções críticas, como quando denunciou a falta de transparência nos chamados dívidas ocultas, um escândalo financeiro que colocou Moçambique sob forte escrutínio internacional e levou ao congelamento da ajuda externa, sublinhando a sua postura franca e vigilante em relação às finanças públicas, mesmo quando isso a colocava em confronto com decisões e práticas governamentais posteriores ao seu tempo no cargo, demonstrando um compromisso pessoal com princípios de responsabilidade e boa governação, mesmo diante de divergências políticas importantes. Ao longo da sua vida, Diogo também se envolveu em temas sociais como a promoção da participação das mulheres e a defesa da unidade nacional, lembrando em várias ocasiões a importância de superar divisões sociais e garantir que Moçambique construísse um futuro comum para todos os seus cidadãos, refletindo uma visão que procurava equilibrar eficiência económica com coesão social numa sociedade marcada por desafios históricos de desigualdades e conflitos internos. A vida pessoal de Luísa Diogo, embora menos documentada publicamente, mostrou-se intimamente ligada ao seu percurso profissional e às exigências de uma carreira pública intensa e exigente, que levou a sacrificar muitas vezes a esfera privada em prol do serviço ao país. Uma dedicação que inspirou muitos e gerou também debates sobre o impacto desse estilo de vida nos laços familiares e no seu círculo de amizades mais próximas, especialmente numa sociedade que ainda debate o papel das mulheres líderes e o equilíbrio entre vida pessoal e responsabilidades estatais. Em reconhecimento pelo seu contributo e carreira exemplar, recebeu inúmeras distinções e ocupou posições de destaque não apenas em Moçambique, mas também em fóruns internacionais sobre desenvolvimento e governação, integrando painéis e conselhos de organizações de cooperação global e participando ativamente em debates que moldaram políticas públicas além fronteiras, sendo lembrada como uma voz influente no panorama político africano. O desfecho da sua vida, no entanto, ocorreu longe da sua terra natal, a 16 de janeiro de 2026, aos 67 anos,
em Portugal, vítima de uma doença prolongada que o levou a procurar tratamento hospitalar em Lisboa. Notícias confirmadas por fontes oficiais e amplamente divulgadas pela imprensa, gerando uma onda de comoção e homenagens em Moçambique e nas comunidades diplomáticas, políticas e académicas que acompanharam a sua carreira. A sua morte representou um momento de luto nacional em que líderes e cidadãos reconheceram a contribuição singular que ela teve para a construção institucional do país, lamentando não apenas a perda de uma figura histórica e pioneira, mas também a ausência futura de uma liderança experiente e moralmente respeitada que sempre procurou conciliar desenvolvimento económico com justiça social num contexto de desafios complexos. O legado de Luísa Diogo, marcado por abertura, integridade e um compromisso inabalável com os valores republicanos, permanece como um marco inspirador para gerações futuras de líderes em Moçambique e além, lembrando a importância de ter figuras públicas que, apesar das dificuldades, controvérsias internas e exigências implacáveis da política contemporânea, continuam a colocar o bem-estar coletivo acima de interesses pessoais. Uma herança que continuará a ser debatida, admirada e criticada nos anos vindouros.